Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, trazendo uma resenha especial da Vasco TV para você. O Vasco enfim saiu da zona do rebaixamento ontem com um empate com o Atlético Goianiense. Eu vou dar uma passada rápida para falar do jogo, vou deixar o card aqui em cima também da análise completa que a gente fez, tanto eu, o Felipe e o Luiz, um programa muito legal, muito divertido que foi de fazer ontem à noite depois do jogo. E vou falar de uma coisa que tem que ser falada. Muita gente reclama que a gente está abordando política, muita gente cobra que a gente deve abordar política, é um assunto que nunca agrada a todo mundo, porém tem novidade na justiça e a gente vai falar aqui no que está fervendo a justiça. Galera, a coisa, como eu disse, ia começar e começou a borbulhar novos recursos e a gente vai falar aqui para você o que são esses recursos e o que esperar dessa semana, desse final de semana e da semana que vem, que promete ser cheio para a agenda política do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se você é novo no canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente está trazendo vídeos de manhã e à noite, sempre para você, diários, e mais lives falando em pré, pós-jogo e lives especiais e plantões especiais, beleza? Eu volto em um segundo após a vinheta da Vasco TV. Galera, tô de volta, vou dar uma passada rápida aqui sobre o jogo de ontem. Fiquei muito feliz com a atuação do Vasco, principalmente no primeiro tempo. Realmente eu esperava, óbvio, a vitória. Acho que o Vasco no primeiro tempo foi muito superior, o que me animou. Eu vi um meio-campo dominante, foi incrível ver as linhas do Vasco jogando todas próximas. Na minha opinião, tiveram dois jogadores em especial que me chamaram a atenção, que foram o Juninho e o Bruno Gomes, que para mim tomaram conta do meio de campo. Porém, como eu falei no pré-jogo e vim falando durante a semana, quando vinha dizendo que o Juninho deveria ser o titular, o Juninho não aguentou nenhum tempo inteiro jogando em alto rendimento. Aos 38 minutos do primeiro tempo, ele já estava cansado, tão cansado que botou as duas mãos na cadeira, no joelho, para agachar e respirar. O menino está fora de forma, né? A gente teve informação, inclusive, que o Luxemburgo e a sua equipe encontraram alguns jogadores com percentual de gordura acima do tolerável para jogador profissional. Facilmente aí eu posso citar Juninho, Marco Júnior, o menino Vinícius, né? E tem outros aí que, se você começar a puxar pela cabeça aí, você vai lembrar. São pessoas que a gente vê que está fora de forma, né? Mas o trabalho vencendo, o trabalho físico vencendo. Eu acredito que o Juninho, o jeito que o menino jogou quando estava bem fisicamente, cara, é de garoto que vai jogar em time grande europeu. Acho que esse menino está tendo uma oportunidade de ser treinado por um técnico que faz a diferença e fez a diferença na vida de tantos jovens jogadores, né? Revelou e formou, ajudou a formar tantos craques. Eu acho que é um presente e uma oportunidade de ouro para o menino Juninho, que ontem, para mim, junto com o Bruno Gomes, foram os melhores jogadores em campo. E os dois me mostraram que o Vasco pode ter um meio-campo formado pela base e que jogam futebol de primeiro nível. Para mim, os dois foram... Eu dei nota 8,5 para os dois, ou 9 para os dois na nossa resenha. E me reacendeu a esperança, esse primeiro tempo, de que o Vasco não só vai fugir da briga pelo rebaixamento, como vai brigar ali no meio da tabela pela Sul-Americana, né? O Vasco dominou o primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu muito de produção, justamente pela parte física. O banco não acompanha o time principal. O Luxemburgo demorou a mexer. Eu falei do Juninho, o Juninho ficou até os 30 e poucos minutos do segundo tempo. E eles saíram para a entrada de Marco Júnior, Carlinhos, que não tiveram o mesmo rendimento. E também entrar com um jogo no seu decorrer também traz uma outra dificuldade. O time dele já estava em cima. E no final ficou um jogo de bunda lelê, né? Um meio que pelada, chance daqui, chance dali. E no final o empate acabou sendo um bom resultado. Um pontinho que tirou o Vasco da zona de rebaixamento. E agora vem dois jogos super decisivos, Curitiba e Botafogo, em casa.
tem que ser 6 pontos, não tem chance nenhuma de perder um ponto para esses caras. E fazendo 6 pontos, eu acredito que o Vasco dá um bom passo aí para a fuga do rebaixamento e a luta por uma Sul-Americana. Vamos ficar de olho. Domingo tem o Botafogo às 8h30. O Léo Matos tomou o terceiro amarelo, não vai poder jogar. Gostei muito do Léo Matos, principalmente pela vontade de ganhar. 40 do segundo tempo, o cara estava caminhando com a bola para frente, né? Não segurando o empate. Eu acho que o Vasco precisa de jogadores assim, jogadores que têm sangue no olho por vitória, sabe? Acho que falta isso um pouco no Vasco. Muitas vezes o Vasco toca de lado para segurar empate. Eu gostei muito do Léo Matos, postura, sabe? E muito provavelmente o Iago Pikachu, que não fez uma má partida, deve jogar na lateral direita. Eu não gosto muito do Pikachu como lateral, mas muito provavelmente, se eu fosse o professor, de repente ia com o Caio Tenório aí e deixava o Pikachu aí no meio campo. Quem sabe aí o Benítez não acerta ainda essa semana e volta aí para o Vasco para entrar no lugar do Pikachu. Acho que ele entraria no lugar do Pikachu. Então é isso, a gente vai trazer as novidades aí do pós-jogo durante a resenha de noite com o Felipe. Vamos ficar atento aí a esses dias de treinamento até o jogo contra o Botafogo. E eu já volto em um segundo para falar de política. Coisa tá fervendo, galera. Galera, a gente vai falar de política, né? Antes de começar a falar disso, né? Eu sei que no final do vídeo vai ter gente me chamando de salgadista, vai ter gente me chamando de apoiador do Levenciano. Eu já fui chamado de tudo aqui. Acho que as pessoas podem acessar os meus vídeos antigos para saber a minha opinião. Eu nunca fiquei em cima do muro, porque todo vascaíno, galera, tem uma opinião, né? Então, assim, eu que apoiei o Levenciano porque gostava do projeto Somamos, não era por causa do Levenciano, apesar de eu gostar de algumas características pessoais do Levenciano. Porém, quando a justiça deu para o Salgado, como eu falei aqui várias vezes, eu falei que eu ia apoiar se o Salgado fosse o presidente, né? O Salgado hoje é o presidente eleito, mas não é o presidente do Vasco. O presidente do Vasco é o Alexandre Campelo. E o Salgado, inclusive, depois dessas entradas na justiça, disse que a eleição já acabou e que ele já é o presidente, inclusive que ele já vem trabalhando em prol do Vasco, contratando. Queria lembrar aqui que o Salgado não pode contratar ninguém porque ele ainda não é o presidente. O presidente é o Alexandre Campelo. Então, falado isso, vamos manter o respeito aí, galera. Eu queria falar antes do protesto que teve ontem à tarde no centro do Rio. Eu acho que o protesto é super válido, as pessoas estão no direito delas, fizeram com educação, com respeito, tá? Com ordem, que é o principal. Eu acho que a desordem, por muitas vezes, no meio político do Vasco, acabou por afetar o Clube de Regatas Vasco da Gama, nas sociais, nas arquibancadas, com perda de mando de campo, né? Acho que a desordem e a falta de compromisso com o clube, falta de respeito com o próximo, por muitas vezes acabou afetando o clube, né? E ontem não, houve um protesto por parte de alguns vascaínos que são contra a decisão da justiça, né? Dizem que foi um ferimento ao estatuto do clube, né? E foi com ordem, foi feita de forma correta, né? E, como eu falei, a justiça, as ações iam começar a pipocar e a gente já viu, vou falar uma a uma aqui, que o Roberto Monteiro ontem por volta de 9h50 entrou com um recurso, né? Eu vou ler o nome aqui, eu não sou advogado, então não vou entrar muito no mérito técnico, mas é um desembargo de declaração de efeito modificativo no TJRJ. Então, nada mais, nada menos, ele quer que seja revista as duas decisões, né? Na verdade, as três, né? Dos 3 desembargadores que votaram, né? Ele achou, na visão dele, que inclusive é advogado, que o voto dos que venceram foi muito, vamos falar numa linguagem popular aqui, raso. Uma vez que o voto que foi a favor do Levenciano tocou em muito mais pontos sobre as eleições do dia 7 do que os outros 2 votos. Ele achou que os outros 2 votos não abordaram uma série de situações muito importantes que deveriam ter sido abordadas e por isso ele pede que seja refeita essa votação e que esses 2 votos que foram a favor da eleição, contra a eleição do dia 7, toque nesses pontos que ele acha que são pontos chaves, né? E pontos que são
seriam a favor da eleição do dia 7, né? Acontece que a Justiça, os desembargadores ainda estão, né? As sessões ainda estão no seu recesso, né? Então, essas votações só vão poder ser feitas a partir do dia 20, né? Elas voltam no dia 26. E cabe uma decisão monocrática nesse caso, e quem votaria isso é justamente o desembargador relator Camilo Ribeiro, né? Ele pode dar uma liminar a favor dessa decisão, numa decisão monocrática, lembrando que o desembargador Camilo Ribeiro foi quem deu o voto favorável, o único voto foi o voto vencido, o voto favorável à eleição do dia 7. Então tem grande chance dele dar um efeito suspensivo e haver a votação completa dos 3 desembargadores depois do dia 20, aí, muito provavelmente entre o dia 20 e dia 26, ou depois do dia 26, a conferir. Muita coisa vai vir durante a semana, a gente vai saber um pouquinho mais, né? O Roberto Monteiro ainda é o responsável por chamar, né, por convocar a posse, né? Ele ainda deu uma entrevista à Rádio Tupi e disse que vai estudar o estatuto durante o final de semana e deve fazer a conclamação, né, o pedido da posse na segunda-feira, né? Vamos ver que data que ele vai apontar para a posse, e até lá, se a gente vai ter uma decisão monocrática aí, dando, inclusive, pode dar, né, a eleição do dia 7 como eleição válida e ter uma nova votação no final do mês. Galera, é confuso, é justiça e pode mudar a qualquer momento. Galera, e o Levin entrou também no TJ com o mesmo pedido que o Roberto Monteiro, né? E também vai ser o mesmo esquema, vai ser julgado monocraticamente pelo mesmo desembargador Camilo Ribeiro, que deu a decisão favorável ao Levin, esse efeito suspensivo. Ele coloca no seu pedido 4 situações que ele acha que estavam em desacordo aí, a eleição do dia 14, né? E dizendo que a eleição do dia 7 estava em acordo com o estatuto, tudo baseado no estatuto, né? A situação é a mesma, deve ser julgado, não julgado, né? O julgamento deve ser mais à frente, mas deve haver uma manifestação do desembargador relator Camilo Ribeiro. Vamos ver se ainda é sexta-feira. Lembrando a você, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, a gente está de olho. Qualquer decisão a gente traz aí no mesmo momento, no plantão. E nessa sexta-feira, muito provavelmente, a gente vai ter a manifestação do desembargador Camilo Ribeiro, esse pedido de suspensão da decisão e novo julgamento. A gente está de olho também em mais uma ação, dessa vez do Levenciano. Porém, tem mais uma ação que eu já trago para você. Galera, e para terminar, uma terceira ação, que na verdade foi a primeira que entrou aí na justiça, né? Esse recurso do Partido Solidariedade, né? Eles entraram no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, né? Pedindo a suspensão desse julgamento, porque eles dizem que esse julgamento está ferindo a Constituição brasileira. Eles acham que rasgou-se a Constituição brasileira, que dá direito às instituições resolverem sua vida internamente, né? Fazer suas próprias eleições com as suas próprias regras, seguindo o seu estatuto. Tão batido estatuto que, na visão de muitos, foi rasgado, né? Essa ação, que é uma ação política, está visando que se faça valer não só o estatuto do Vasco, como a Constituição brasileira. Então vamos ficar de olho, galera, em todas essas ações. O dia da sexta-feira, muito provavelmente, a gente já vai ter alguma coisa nova. A gente está de olho. Como eu disse, curte o canal, ativa o sininho, que a gente entra no plantão a qualquer momento com a decisão do desembargador Camilo. Beleza? Senta o dedo no like, eu ainda não pedi. Não esquece, ajuda o canal a chegar a mais vascaínos e eu te vejo a qualquer momento num plantão, se houver alguma decisão. Saudações vascaínas, que é Vasco.